Meu Deus do céu, olha a situação desse carregador. Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre um serviço que eu fiz no Acer Aspire 51552. Esse modelo, o cliente veio com a queixa de que o computador estava muito lento e estava travando demais quando eu estava jogando especificamente Fortnite e Counter-Strike 2. Então, quando o cliente veio com essa queixa, eu já penso em três coisas, né? Travando muito devagar em relação aos jogos. Sempre penso em SSD, memória RAM e GPU, a placa de vídeo. Esses acho que são as três principais causas de jogo rodar devagar. Talvez tenha outros fatores, mas na minha experiência é sempre algum desses três. No caso desse cliente, gente, é um notebook. Então, mesmo que fosse a placa de vídeo, não tem como fazer muito sobre isso, sabe? É muito complicado lidar com placa de vídeo em notebook, então a gente já descarta qualquer possibilidade de mexer nisso. Então, eu parti para a pergunta óbvia. Perguntei se o computador dele tinha um SSD. E o cliente disse que sim. O cliente disse que tem um SSD no computador. Então, eu já eliminei essa possibilidade também de ser um HD. E o terceiro, quanto de memória RAM você tem? Para a maioria dos usos, eu acho difícil alguém usar mais do que 8 gigas de RAM, realisticamente. Talvez se fosse 4 gigas de RAM, ou 2 se fosse um computador muito antigo, eu acho que faria sentido ser uma preocupação. Mas o cliente tinha 8. E aí o cliente ele veio com a ideia. Ele falou, ó, o computador eu tava pesquisando e eu vi que tem um espaço a mais pra memória RAM. Tem um pente a mais. E eu já falei, não, eu não acho que essa é a solução, cara. Você tem 8 gigas, isso já é muito difícil alguém precisar de mais que 8 gigas, tá? Eu falei isso pra ele. Aí o cliente me passou o computador dele. Eu fui dar uma olhada. Vocês vão dar uma olhada aí no vídeo que eu gravei de eu mexendo nele. Eu não gravei na tela dele especificamente por questões de que eu não gosto de ficar baixando coisa no computador de outras pessoas, tá? Então eu só gravei eu mexendo nele mesmo. E quando eu fui abrir o CS, gente, vocês vão ver a imagem na tela, gente. Aconteceram algumas coisas interessantes, né? O primeiro é que o CS demorou alguns anos pra abrir. E segundo, que ele teve esse glitch visual muito inusitado que eu nunca vi na minha vida. Eu achei isso muito estranho, essa demora pra abrir. Não é possível que esse computador tenha um SSD mesmo. E quando eu fui ver, era um SSD muito pequeno, gente. Era SSD de 128 gigas. Não cabe muito mais do que o Windows nesse espaço. E eu vi logo que o cliente ele tem um HD também. E adivinha, o jogo tá instalado no HD. Vai pensar, a minha pergunta não foi muito boa, né? Eu perguntei se o cliente tem o SSD. Ele falou que sim, porque ele tem. Eu não perguntei se os jogos estão instalados no SSD. E não, eles não estavam, gente. Eles não estavam. O cliente fez questão de ser tão o Fortnite e o CS2. E eu pensei, tá, a gente tem que dar um jeito de fazer o Fortnite e o CS2 caber nesse SSD de 128 gigas. E logo eu percebo que isso não é possível. O Windows sozinho já ocupa uma parte muito grande do SSD. Não dá pra encaixar muito mais do que ele ali dentro. Então, eu joguei a ideia pro cliente, olha, um pente de mais RAM pra você transformar o seu computador de 8 gigas de RAM para 16 gigas, não vai fazer muita coisa, cara. Na verdade, eu tenho minhas dúvidas que isso vai fazer alguma coisa. Agora, eu te garanto, se você colocar um SSD nesse computador, cara, e colocar os seus jogos nele, porque o SSD eu digo, se você colocar um SSD no lugar do seu HD, porque o cliente tinha um HD interno, vou mostrar o vídeo desmontando, vocês vão ver, tinha esse HD interno aí. E o cliente falou, mano, beleza, eu vou comprar um SSD sim, e aí você instala, ele é ótimo. É, aconteceu o vídeo da tela, eu fazendo cirurgia no computador, tirando o HD e colocando SSD. E eu passei o resto desse dia instalando os jogos. Eu poderia só ter transferido os jogos do HD pro SSD usando um cabo SATA para USB. Mas eu preferi fazer uma instalação limpa por questão de que eu li uma coisa no, no Reddit. Quando o CS ele migrou para CS2, na verdade ele não deletou os arquivos antigos do CS. Então acaba que muitos arquivos antigos ficaram no computador de muita gente, estão pesando aí sem fazer nada até agora. Então, para garantir que nada dê errado por contas de instalação, eu quis fazer uma instalação limpa completamente. E testei abrir o CS, foi muito mais rápido, gente. E eu vou falar para vocês que o cliente saiu bem feliz, viu? E esse foi o serviço dessa vez. O cliente queria computador mais rápido e foi o SD que resolveu, gente. Geralmente, se vocês usam um HD, gente, eu garanto pra vocês que o SSD vai ser muito mais rápido em todos os sentidos. Não tem situação em que isso não aconteça, tá? Tomara que esse vídeo seja informativo de alguma forma, te ajude de alguma forma, ou seja pelo menos interessante.
Se você gostou, dá um like, se inscreve. Muito obrigado aí e até a próxima.